Nós iremos falar sobre past continuous, ou passado contínuo. Nós já vimos numa aula anterior sobre presente contínuo, que é o present continuous, que era o verbo to be, sujeito, mais o verbo to be, mais o verbo com ing, aquele famoso ing. Só que agora a gente vai ver um pouquinho diferente, porque o passado contínuo, você vai ver o verbo no passado com ing. Vamos lá. Use of past continuous. Uso do passado contínuo. O passado contínuo é usado para se referir a uma situação que estava em andamento em um determinado momento no passado. Ou seja, essa ação ocorreu no passado e continuou no passado. A construção do passado contínuo deve ser dada da seguinte forma: sujeito mais o verbo to be no passado, que é representado pelo was e o were, mais o verbo com ing mais o complemento. Vamos ver como fica isso empregado numa frase. Affirmative. Temos aí exemplos das três formas que a gente já conhece. A primeira, affirmative. She was working last night. Ou seja, ela estava trabalhando na noite passada. O que eu tenho aí? Se iniciando uma frase com sujeito, she. Qual o verbo to be que eu vou usar referindo ao sujeito she no passado? Vai ser o was. Working, porque é o verbo work com ing. E o complemento, ou predicado, que no final vai ser o last night. Para a forma negativa, basta acrescentar o not após o passado do verbo to be, que a gente já sabe que é o was e o were. Vamos ver como é que vai ficar na negative. He was not sleeping. Ele não estava dormindo. O que a gente tem que fazer para a gente saber a diferença de afirmativa para negativa? Na negativa, eu tenho que acrescentar o not. Aonde que eu vou acrescentar o not? Depois do verbo to be no passado. Se ficar muito difícil de vocês lembrarem, é só contar. A terceira palavra da frase vai ser a negativa, que é representada pela palavra not. E sleep é o verbo com ing no final. Aí eu achei melhor não colocar um predicado ou um complemento, como vocês acharem melhor de memorizar. Mas eu poderia colocar he was not sleeping. Now, ele não estava dormindo. Agora, eu poderia colocar qualquer outro complemento, mas eu optei em não colocar, parar no verbo mesmo. Para a forma interrogativa, é necessário colocar o passado do verbo to be, o was e o were, no início da frase. Ou seja, na interrogativa, interrogative, você vai sempre colocar no início de tudo. Claro que você vai colocar o verbo to be no passado de acordo com o sujeito. Qual é o verbo to be no passado que eu vou colocar? De acordo com o sujeito you. Aí, numa pergunta, vai ser were. Então, vai ficar, were you watching TV? Você estava assistindo TV? Aqui, eu coloquei, para a gente poder relembrar, que a gente já viu o verbo to be no presente, que é o I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Aqui, eu coloquei a forma do verbo to be no passado, que é a forma que vocês estão vendo aqui. I was, you were, he was, she was, we were, they were. Bem, pessoal, aonde vocês, lá na plataforma onde vocês estão assistindo esses vídeos, vão ter exercícios referentes a todos esses vídeos que vocês estão assistindo, para que vocês possam estar acompanhando aí, fazendo atividade, e depois vai ser disponibilizado o gabarito para esses exercícios. Espero que todos fiquem bem, tranquilos aí, que isso logo vai passar, tá, pessoal? Tudo de bom.